No vídeo de hoje, vamos aprender a calcular o número de palavras dentro de um texto. E para isso, é essencial aprendermos duas funções. Essas duas funções são a função len e a split. A função len serve para retornar o número de caracteres ou itens de um objeto. Vamos ver aqui um exemplo. Por exemplo, eu quero introduzir aqui uma lista de países. Vou introduzir aqui uma variável, texto, e vou introduzir aqui uma lista de países. Por exemplo, Brasil, Portugal, Congo, Rússia. Acho que é o essencial. Muito bem. E eu quero saber quantos países tem dentro dessa lista. E então, para saber o número de países que tem dentro de uma lista, eu vou utilizar a função len. Ou seja, vamos introduzir aqui uma outra variável, x. Vamos colocar len da nossa lista. Muito bem, e então eu vou imprimir para ver o número de lista, ou seja, o número de países que tem dentro dessa lista. Vamos ver o que o nosso programa vai nos apresentar. Conforme vemos, o nosso programa ele faz a contagem e nos apresenta que dentro dessa lista tem 4, ou seja, tem 4 elementos ou 4 países. Então, é assim que nós utilizamos o método len. E, então, temos também o segundo método, que é o método split. O método split, ele usa-se para separar palavras. Vamos ver aqui um outro exemplo. Deixa eu só apagar isso. Vamos ver aqui um outro exemplo. Por exemplo, olá, meu nome é Kinda e vivo no Brasil. Muito bem, eu quero fazer a separação dessas palavras. Como posso fazer? Vou introduzir aqui uma variável, que é a nossa variável x. No entanto, como aqui tem um espaço dentro do parênteses, isto significa que o nosso texto ele vai ser separado entre os espaços. Onde tiver espaços, ele vai ser separado. Muito bem, então vamos imprimir aqui para ver o que o nosso programa vai nos apresentar. Print x. Vamos ver o que vai nos apresentar. Conforme vemos aqui, o nosso programa ele separa as palavras onde tem espaço. Por quê? Porque aqui temos um espaço. Então, se eu quiser que o programa separe as palavras onde tiver vírgula, por exemplo, eu posso colocar aqui uma vírgula. Olá, meu nome é Kinda. Vou colocar aqui uma vírgula. E vivo no Brasil. Eu quero que ele separe simplesmente essas duas palavras, onde tem a vírgula e depois da vírgula. Então, aqui, vou fazer o seguinte modo, vou colocar a vírgula. Então, isto significa que ele vai separar essa palavra
simplesmente onde tiver a vírgula. Vamos ver o que é que nosso programa vai nos apresentar. Muito bem, conforme vimos aqui, o nosso programa ele separa simplesmente as palavras onde tem a vírgula. Conforme vimos aqui, olá, meu nome é Kinda, ele separa por uma vírgula e continua com a outra palavra. Muito bem, então é mais ou menos isso como se utiliza o método split. Então, como já aprendemos essas duas funções, estamos em condições de fazer um programa que calcule o número de palavras dentro de um texto. Vamos ver Vamos fazer aqui um outro exemplo. Fazer aqui uma entrada. Vamos colocar aqui uma variável x, será o nosso split. Então, eu quero que quando eu escrever uma palavra qualquer ou um texto, eu quero que este texto calcule o número de palavras dentro de um texto. Então, neste caso, eu vou colocar aqui a função split. Ele vai separar as palavras onde tiver espaço. E para calcular o número de palavras, eu vou utilizar a função len. Neste caso será print len ou seja, da nossa variável x. Vamos ver, vamos fazer aqui um exemplo. Olá, meu nome é Kinda, tenho 25 anos de idade. Vamos ver qual é o número de palavras que tem dentro desse texto. Então, conforme vimos aqui, o nosso programa diz que neste texto que escrevemos tem 12 palavras. Então é mais ou menos assim como se faz. Muito obrigado pela atenção. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo.